Olá, pessoal. Eu sou o professor de Física Robson Santos. Que bom que nós estamos aqui juntos novamente em nosso curso de Física. O objetivo no capítulo 10º é tratarmos desses assuntos trabalho e energia. Assunto este trabalhado em 4 aulas. Na última aula deste capítulo, o objetivo é tratar deste assunto, potência. Vamos dar continuidade? Vejam o que está representado nessa imagem para vocês, pessoal. Isso é um portfólio de uma corrida que há de ocorrer entre um Fusca e uma Ferrari. Você acha que há algo injusto aí? E se você acha que sim, por que há essa injustiça? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Pois bem, vamos ver agora o seguinte. Essa é a ficha técnica de um Fusca lá da década de 70, em que a sua potência é de 60 HP, que é quase 60 cavalos de potência. Nós vamos ver que há uma diferença entre essas unidades de medida. A cilindrada dele é de 981 centímetros cúbicos, aproximadamente 1.000 cilindradas. O rendimento do motor do Fusca permite que ele atinja uma velocidade de aproximadamente 140 km por hora, isso na melhor das hipóteses. Agora vamos ver a ficha técnica de um dos veículos produzidos pela Ferrari. O veículo que eu escolhi aqui para analisar é uma Ferrari cuja a capacidade cúbica, né, a cilindrada do motor é de 6.496, quase 6.500 cilindradas, e a sua potência é de 800 cavalos. E a sua velocidade máxima é em torno de 340 km por hora. Bom, vimos uma diferença enorme comparando-se a capacidade, a performance do motor desses dois veículos. Agora, esse termo aqui, potência, ele é muito utilizado. Com certeza, você, ainda que não tenha plena noção do que significa esse assunto potência, pelo menos não através da conceituação física correta, você já deve ter utilizado aí muito essa característica potência para diferenciar a performance de motores de carros, motores de motos ou de outras máquinas. Mas, afinal de contas, o que realmente significa este termo? Vamos ver? Vamos lá. Potência é a medida do quanto foi realizado de trabalho num determinado intervalo de tempo. Essa grandeza física, trabalho, nós já vimos na aula retrasada, ou seja, na aula 1, que na verdade representa o quanto de energia que é transferido para um corpo. Nessa circunstância agora de trabalho, simplesmente o trabalho não nos interessa, pelo menos não somente ele, mas o intervalo de tempo necessário para que essa energia seja transferida, ou seja, que esse trabalho seja realizado. Num primeiro exercício, o trabalho é realizado por uma força de 300 joules em 10 segundos. Isso é o que apresenta-se a respeito de uma máquina ou de uma pessoa, né? Que ela consegue realizar uma força de 300 joules durante 10 segundos sobre um corpo. Determine a potência média dessa força. Vou colocar os dados que a questão me dá, e como nós já vimos, a potência é a quantidade de trabalho que se realiza num determinado intervalo de tempo. O trabalho exercido pela força foi de 300 joules e o intervalo de tempo de realização dessa força foi de 10 segundos. Portanto, a potência será a divisão do trabalho pelo intervalo de tempo, que será 30 watts. Watts é uma unidade de medida de potência que nós comentaremos melhor sobre ela posteriormente. Vamos lá. No exercício 2, tem-se um motor de potência 100 kW, que aciona um veículo durante 2 horas. Qual é o trabalho realizado pela força motora em kWh? Coloco os dados que a questão me dá, lembrando que 100 kW significa 100 vezes 1000, né? O prefixo quilo significa 1000, então serão 100.000 watts. Utilizando a mesma equação, em que potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo,
Eu passo o intervalo de tempo que está dividindo o trabalho para o outro lado e vai multiplicar a potência. Então, vou ter que o trabalho será igual a 100 vezes 2, tá? Aqui eu estou utilizando 100 kW, tá? Já que a questão ela pede para que a resposta seja em kWh. Então, eu vou ter que o trabalho total é de 200 kWh. Bom, como o trabalho é o quanto de energia é transferido de um corpo para o outro, pode-se verificar que a potência, então, será a relação entre a variação de energia, ou seja, o quanto de energia foi transferido pelo corpo, dividido pelo intervalo de tempo. A potência é representada por P vezes POT, né? O ΔE é a variação de energia e o ΔT é o intervalo de tempo. Agora, falando sobre a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas. Como a potência é uma relação entre o trabalho e o intervalo de tempo, a potência será dada por Joule por segundo. E Joule por segundo é representado pela unidade de medida Watt. Como isso é uma homenagem ao cientista James Watt, a sua abreviação é dada por uma letra maiúscula, ou seja, W maiúsculo. Alguns múltiplos do Watt. Você tem o quilowatt, que é o kW, né? 1 kW representa 10 elevado a 3 watts, ou 1000 watts. Você tem o megawatt, em que mega significa 10 elevado a 6. E o gigawatt, em que o giga representa 10 elevado a 9 watts. Na Idade Média e em boa parte da Idade Moderna, a força motriz de inúmeras máquinas eram os equinos, né? Cavalos, burros, jegues, enfim. Portanto, era lógico que James Watt, que desenvolveu a máquina a vapor nos idos do século XVIII, ele utilizasse a tração a tração animal, né, dos cavalos, como premissa para o estabelecimento de uma unidade de medida. E assim foi feito. A primeira delas é o horsepower, uma expressão que foi utilizada pela primeira vez por Watt, James Watt, para representar a potência da máquina a vapor. Ele observou que um cavalo conseguiria erguer aproximadamente 75 quilogramas a 1 metro de altura em 1 segundo. E aí, um HP foi convencionado que é igual a 745,7 watts. O cavalo vapor é outra unidade de medida cuja origem se assemelha muito à de horsepower, porém, há uma diferença de valores. Um cavalo a vapor é igual a 735,5 watts. Já comparando cavalo vapor com horsepower, você vai ter que um CV, um cavalo vapor, é igual a 0,9863 horsepower. A energia cinética, como nós vimos na aula anterior, na aula 2, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade do corpo elevado ao quadrado dividido por 2. E aí, vamos responder agora essa pergunta: por que o motor de um veículo é mais potente que o do outro? Isso analisando, logicamente, a performance desses dois veículos, né? O que ao verificar na performance desses veículos, me permite entender por que a potência do motor de um veículo é maior que a do outro? A resposta disso é através da variação mais rápida da energia cinética que um carro recebe através do seu motor. Veja, se a potência é uma relação entre a variação de energia pelo tempo, quanto mais a energia cinética de um carro é variada no mesmo intervalo de tempo, maior é a potência dos seus motores, tá? Isso significa que, se eu tiver carros que tenham massas muito aproximadas e um tem a sua massa variada de forma mais rápida que a do outro, é porque este tem um motor cuja potência é maior que a do outro. No terceiro exercício, tem-se uma motocicleta que parte do repouso numa superfície horizontal. Se a força exercida pelo motor é constante e paralela ao deslocamento, determine a potência instantânea que a moto atinge
quando a moto atingir 72 km por hora após percorrer 200 metros, sabendo que a massa da moto e do motoqueiro valem juntas 240 kg. Vou colocar todos os dados aqui que a questão já me dá e vou utilizar a relação, que a potência é a variação da energia dessa moto dividido pelo tempo. Bom, vamos analisar a variação da energia cinética. Por que isso? Nós vimos que a moto ela vai percorrer uma superfície horizontal, portanto, ela não irá variar a sua altura. E o que isso significa? Que não haverá variação da energia potencial gravitacional. Haverá unicamente variação da energia cinética. Então, é somente ela que nós vamos analisar para entender a variação da energia mecânica dessa moto e, consequentemente, a potência dela, que é a variação da sua energia cinética pelo tempo. A variação da energia cinética se dará pela energia cinética final menos a inicial. E aí, eu vou utilizar as equações para cada uma das energias cinéticas, em que a massa dividido por 2 vai ficar em evidência, eu vou ter somente a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, 20 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Substituo o valor da massa, que é 240, e 2, que já faz parte da equação. Agora, por que eu estou usando 20 como velocidade final? A questão me diz que a velocidade final é de 72 km por hora, porém, como eu vou utilizar a massa em quilogramas, é importante que, para que eu tenha essa resposta em watts, ou seja, respeitando o Sistema Internacional de Medidas, eu tenho a velocidade em metros por segundo. E aí, eu vou ter que a variação de energia vai ser 120, né, que é 240 dividido por 2, vezes 400, né, que é 20 elevado ao quadrado. E aí, a variação de energia será de 48.000 joules. Agora, analisando o intervalo de tempo em que essa moto saiu de 0 a 20 metros por segundo. Eu vou utilizar como a aceleração que esse corpo vai sofrer é constante, mediante uma força constante, né, produzida pelo motor, eu vou utilizar uma das equações do movimento uniformemente variado, que é a equação de Torricelli, para poder encontrar a aceleração que esta moto sofreu. E aí eu vou ter velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final é 20, a inicial é 2. O deslocamento que essa moto sofreu durante o percurso é de 200 metros. Eu vou ter 2 vezes 200, que é 400, e 20 elevado ao quadrado é 400. Ou seja, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. E aí agora eu vou utilizar a equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Substituo o V por 20, o V0 por 0, o A eu substituo por 1, e eu vou ter que o ΔT é de 20 segundos. Agora sim eu consigo encontrar a potência. Eu já sei a variação da energia cinética, que foi 48.000, e o intervalo de tempo para que isso ocorresse é de 20 segundos. 48.000 dividido por 20 dá 2.400 watts. Bom, nós já vimos numa aula anterior, na aula 3, em que a energia potencial gravitacional se dá pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em que esse corpo se encontra. A partir do momento que este corpo ele é solto a uma determinada altura, a sua velocidade irá variar positivamente e à medida que a altura diminui. Então, a energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética. Se nós tivermos um sistema conservativo, que é o sistema desprovido de atrito, a energia cinética máxima que esse corpo pode sofrer vai ser igual ao valor máximo da sua energia potencial gravitacional. Olhando agora para a grandeza física potência e relacionando-a com a energia potencial gravitacional, o corpo mais potente é aquele que levanta o peso, ou seja, varia a energia potencial no menor intervalo de tempo. Veja, a potência não é a variação de energia por unidade de tempo. Então, a partir do momento que nós levantamos um corpo, estamos variando a sua energia potencial, e para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos uma potência, estamos realizando ali uma potência, ou seja, uma variação da energia potencial gravitacional num determinado intervalo de tempo.
Se o ΔT, que é o denominador, ele é realizado num menor valor, significa que a potência ali exercida é maior. No quarto exercício, pergunta-se que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 kg até uma altura de 12 metros em 1 minuto. Vou colocar todos os dados que a questão me dá, lembrando que 1 minuto é igual a 60 segundos. Né? Ao erguer um corpo, que energia é concedida a este guindaste? Será a energia potencial gravitacional. Né? Energia potencial gravitacional em que, ao analisar-se a sua variação, eu vou ter energia potencial gravitacional no final, menos energia potencial gravitacional no início. Tudo isso deve estar aqui dividido pelo tempo, né? Perdão, eu esqueci de botar aqui dividido por ΔT. Mas a energia potencial gravitacional no início será zero, porque o corpo vai estar numa altura igual a zero. Então, no final das contas, eu vou ter que a potência vai ser simplesmente a energia potencial gravitacional final dividido pelo tempo. 200 vezes 10 vezes 12 dividido por 60. E aí eu vou ter que a potência é de 400 watts. Bom, quando eu tenho um fogão, é normal que esse fogão tenha mais de uma boca e haja também uma diferença no tamanho de uma ou mais dessas bocas, né? Essa boca que tem o maior diâmetro é aquela que tem uma chama mais intensa. Se é uma chama mais intensa, é porque ela transfere mais calor, ou seja, mais energia térmica no intervalo de tempo. Então, podemos dizer que aqui eu tenho uma chama mais potente. Tá? O termo potência ele não é utilizado exclusivamente para variação de energia mecânica, mas também para variação para o fornecimento de energia térmica, o fornecimento de energia elétrica, enfim, quaisquer formas de energia que você queira analisar. Qual será a relação entre potência e velocidade? Nós já vimos que a potência é o trabalho dividido pelo tempo. Trabalho este que é produzido por uma força e que produz um deslocamento, ou seja, força vezes o deslocamento, dividido pelo tempo. Se eu pegar o D e dividir pelo ΔT, eu vou ter a velocidade média que esse corpo vai atingir. Tá? Por que eu estou analisando aqui velocidade média, pessoal? Porque o que vai acontecer a partir do momento que esse corpo está sujeito a uma força, se a força total sobre esse corpo for diferente de zero, der uma resultante diferente de zero, ele irá sofrer uma aceleração, ou seja, a sua velocidade vai variar no decorrer do tempo. O que nós podemos encontrar a partir do deslocamento que esse corpo irá sofrer num determinado intervalo de tempo, é a sua velocidade média. Então, podemos utilizar na equação da potência a força vezes a velocidade média que esse corpo atinge. Agora, vamos imaginar que a força resultante sobre esse corpo seja constante, né? E igual a zero. Então, você quer simplesmente saber qual é a potência da força que está contribuindo para o deslocamento do corpo. Como a força resultante é nula, a aceleração também será nula e a velocidade vai ser constante. Então, eu posso utilizar esse mesmo valor de velocidade, né, que vai ser a velocidade instantânea, para encontrar a potência deste corpo, multiplicando ela pela força a qual o corpo está sujeito a favor do deslocamento. Agora, imagine que seja dado a você, através de uma questão, um gráfico que relacione a potência e o tempo em que essa energia está sendo transferida ou o trabalho está sendo realizado sobre um corpo. Se nós pegarmos a área abaixo da linha do gráfico, né, em que eu tenha um determinado intervalo de tempo sendo considerado, veremos que a área deste gráfico corresponde ao trabalho que é exercido sobre o corpo, ou a variação da energia que esse corpo está sujeito. Veja que essa relação ela pode ser usada ainda que a potência não seja constante, ok? Você pode ter uma variação uma energia que esteja sendo variada de forma mais intensa no determinado intervalo de tempo e menos intensa em outro, mas isso não importa. Se você encontrar a área do gráfico, você estará encontrando a variação total de energia a qual esse corpo foi sujeito. No quinto exercício, temos que a potência da força resultante, Fr,
que age sobre um objeto de massa 1,25 kg varia com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Sabendo-se que, no instante de tempo igual a zero, a velocidade escalar do objeto vale 10 metros por segundo, calcule. Na letra A, eu pergunto qual o trabalho realizado pela força. Para responder isso, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse gráfico em dois setores, o setor A e o setor B. E aí, conforme foi dito anteriormente, eu vou encontrar o trabalho que foi realizado sobre este corpo mediante a área do gráfico. Tá? A massa, 1,25 kg, e a velocidade inicial, 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Para responder a letra A, eu vou ter que o trabalho vai ser igual à área total do gráfico, que é a área do setor A mais a área do setor B. A área do setor A este que é um trapézio, eu vou encontrar pela base maior, somando com a base menor, tudo isso multiplico pela altura, divido por 2, ou seja, 50, que está aqui, base maior, mais 20, que é a base menor, multiplico por 10, que é a altura, e divido por 2. 70 vezes 10 dividido por 2. E aí, com isso, eu vou ter 350 joules. Já no setor B, eu vou ter um triângulo. Então, vai ser base, está aqui embaixo, vezes altura, aqui na lateral esquerda, dividido por 2. 650 dividido por 2, eu vou ter que a área do setor B é de 150 joules. Portanto, o trabalho total, que é o somatório dessas áreas, será de 500 joules. A letra B pergunta-se sobre a velocidade no instante 16 segundos. Bom, para achar a velocidade, eu vou entender qual é a variação da energia cinética deste corpo. E o trabalho nada mais é que a variação da energia que esse corpo sofreu. Como esse corpo estava num movimento horizontal, a sua variação da energia mecânica corresponde à variação da energia cinética, visto que a potencial gravitacional não irá variar. Então, eu vou ter m vezes a variação do quadrado da velocidade dividido por 2, e isso tem que dar 400, que é o trabalho que foi realizado sobre este corpo. Então, vou ter 1,25 dividido por 2, igual a velocidade no instante 16 segundos ao quadrado, menos 10, que é a velocidade inicial ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 500. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, né? 10 elevado ao quadrado é 100, multiplicando isso por 1,25 vai dar 125, e aqui eu vou ter 1,25 vezes velocidade final elevado a 2. Né? Esse 2 que está no denominador, passo para o outro lado da equação, multiplico 500, que vai dar 1.000. Então, passo esse 125 para o outro lado, eu vou ter 1.125. Tá? E o que vai acontecer? Esse 1.125 eu vou dividir por 25. Isso daí vai dar 900. Tá? 1,25 é o que restou do lado esquerdo da equação, né? 1,25 vezes velocidade final ao quadrado. Eu passo esse 1,25 para o outro lado, dividindo o 1.125. E aí encontra a raiz de 900, que vai dar 30 metros por segundo. Essa é a velocidade final, ou seja, quando o corpo quando estiver no instante de tempo 16 segundos. No sexto exercício, pense com o seguinte: para irrigar sua plantação, um produtor rural construi um reservatório de 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando ao valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, disponibiliza uma potência média de 50 watts. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%. Qual é o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? Tá? Aqui eu coloquei uma imagem, pessoal, que representa um pouco essa circunstância, só para ressaltar que isso é uma questão do Enem, e no Enem não foi disponibilizada uma figura, então achei uma na internet, uma parecida, em que você tem, numa circunstância inferior, água, que é lançada para um reservatório cuja altura é de 20 metros, tá? Então, aqui você tem
Você tem aqui a área de onde a água está sendo retirada, e aí ela vai ser lançada para o reservatório na parte mais alta. Eu vou colocar todos os dados aqui que a questão me dá. Vou analisar a potência mínima do sistema, porque a questão ela quer saber a respeito desse volume de água que é lançado para o reservatório nesse intervalo de tempo aqui, ó, que é o de 11h30 até 12 horas e 30 minutos. Lá, a potência média desse sistema fotovoltaico é de 50 watts. E o intervalo de tempo é de 1 hora, que corresponde a 3.600 segundos. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A eficiência energética é de 100%, ou seja, toda a energia produzida pelos painéis é transferida para a bomba. O volume de aminitos é o que se pretende achar, né, que é lançado até aqui em cima, e a densidade volumétrica da água. Isso não está aqui, mas possivelmente na prova do Enem, há uma página que eles colocam inúmeros valores, e um deles é a densidade volumétrica da água. Na UERJ, no vestibular da UERJ, isso também acontece, tá? Você tem uma página lá que há vários valores, entre eles, geralmente, você tem a densidade volumétrica da água, que é 1 quilo para cada litro. Então, vamos lá. Nesse caso, nós temos a variação da energia potencial gravitacional da água, porque ela sai de um ponto X e é lançada para um reservatório esse que é utilizado para a irrigação das plantas, né, numa posição mais elevada, de até 20 metros de altura. Então, eu vou ter que a variação da energia potencial gravitacional é a energia potencial gravitacional no final, né, quando ela chega na parte mais elevada do reservatório de água, menos a energia potencial gravitacional que ela tem na parte mais baixa desse sistema. Como é a parte mais baixa desse sistema, podemos considerar sua altura igual a zero, ou seja, a energia potencial gravitacional no início ela é zero. Eu vou ficar simplesmente com a energia potencial gravitacional no final. M vezes G vezes H dividido por ΔT. Como nós não temos a massa de água, mas nós temos que a densidade volumétrica é igual a massa dividido pelo volume. Se eu pego o V e passo para o outro lado da equação, vou ter que a massa é igual a densidade vezes o volume de água, que é transferido para esse sistema, que é o que a gente quer saber, vezes a gravidade vezes a altura, dividindo tudo isso por ΔT. A potência transferida para a bomba é de 50 watts, a densidade é 1, V é o que nós queremos saber, aceleração na gravidade 10, a altura 20, e o tempo é de 3.600 segundos. E aí, passo 3.600 para lá multiplicando, e aí eu divido tudo isso por 10 e por 20. Ao fazer esses cálculos, eu vou ver que o volume de água transferida é de 900 litros. E aí, chegamos ao final desse vídeo. Agradeço a sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Desejo a você boa sorte e bons estudos. Só mais um lembrete, não esqueça de dar o seu joinha, indicar o canal e, se possível, fazer os seus comentários para contribuir ainda mais com o nosso trabalho. Ok? Até a próxima e um grande abraço.